Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou abrir minha Bíblia e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É isso. Eu gostaria que você lesse aí também, nesse tempo que você tem, haja vista a nossa mensagem ser bem resumida. Eu gostaria que você lesse dos versículos 10 até o versículo 20. Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 até o versículo 20, para que você possa entender sobre o que nós vamos tratar hoje aqui. Eu gostaria de informar para você que há três forças que dominam o ser humano desobediente. O ser humano ainda sem Deus, o ser humano que está sem Deus neste mundo. E é justamente os três inimigos que nós precisamos considerar. Nós, cristãos, consideramos como os três inimigos. E o ser humano sem Deus hoje, ele é vítima desses três inimigos que nós vamos aqui detalhar. O mundo, e aqui nesse contexto, não é a natureza criada por Deus e também não é a humanidade caída, mas sim o sistema. O sistema que se impõe sobre nós, que pressiona, que faz exigências às pessoas, para que elas vivam segundo um padrão pré-estabelecido. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a nos amoldar a este mundo. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, lembra-se? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado para não viver segundo os valores deste mundo. E a carne? A carne aqui não é o nosso corpo, mas sim a natureza que nós herdamos em Adão. Ou seja, a nossa natureza caída, a natureza com a qual nós nascemos. Essa é a velha natureza, que é controlada pelo pecado. A carne, ela deseja controlar a nossa mente, nos levando a desobedecer a Deus. E a nossa mente, ela, em desobediência a Deus, ela cultua, ou seja, ela cultiva valores e princípios que não se harmonizam, ou seja, eles não estão em acordo com os ensinos de Deus. Por isso nós precisamos ser transformados, por isso nós precisamos ser regenerados pela palavra de Deus. Por isso nós precisamos de conversão. E isso quem proporciona a nós é a palavra de Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E tem também o terceiro inimigo, que é o diabo, que trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo na Bíblia ele tem várias qualificações. Ele é chamado de Satanás, de adversário, de ladrão, de inimigo da alma. Ele também é chamado de tentador, de violento, de homicida. Ele também é o destruidor, ele é o mentiroso, sendo também denominado o Deus deste século. Portanto, devemos vigiar, estar em alerta, pois o ofício do diabo, a missão do diabo é tão somente roubar, matar e destruir. Jesus nos orientou a isso. Lembra-se? João capítulo 10, versículo 10. Diante de tudo isso, conhecendo os três inimigos que nós temos hoje, nós precisamos informar a nossa proposta. Como nós podemos lidar e enfrentar diariamente esses três inimigos? O mundo, a carne e o diabo. E o apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, escreve essa carta aos Efésios, aqui no capítulo 6, nos versículos de 10 a 18, orientando a igreja, ensinando a igreja, exortando a igreja a uma postura. Para nós hoje a palavra ainda está de pé, pois a palavra nos informa que nós fazemos parte do exército de Deus e precisamos ser treinados, precisamos ser equipados pela palavra de Deus. E essa é a armadura de Deus. Olha só, observa bem, Efésios capítulo 6, versículo 10.
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós vamos ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. E para isso nós precisamos, e o versículo 11 vai nos dar a direção, nós precisamos vestir a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Jesus nos orientou e muito bem sobre isso. Você precisa ler Mateus capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, como Jesus trata da questão das tentações do diabo, simplesmente se utilizando da palavra. E aí, no versículo 10, Jesus vai dizer: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o que aconteceu? O diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. É isso. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, é uma boa leitura. Leia, para que você possa tomar posse dessa palavra. A hermenêutica, a interpretação que nós precisamos ter desse texto está justamente no versículo 10. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Somente em Cristo nós somos fortalecidos. A força, o poder vem tão somente de Deus. Deus, Ele nos capacita na pessoa do Espírito Santo e nos concede poder na pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 nos informa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? O texto diz: em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Trazendo isso para os nossos dias. Como estamos aqui em Maringá, no estado de Maringá, no Brasil e até os confins da terra. O que o Senhor está nos informando é o seguinte: o esforço humano é inútil, mas o poder de Deus é invencível. E nesse versículo 11 de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos faz um alerta. O apóstolo Paulo nos ensina, nos instrui: revistam-se. Ou seja, coloquem sobre vocês uma nova vestimenta, uma nova roupagem, a armadura de Deus. Essa é a preparação. No versículo 11, o apóstolo Paulo nos informa e diz o porquê da preparação. Ele vai informar: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo nos alerta, Paulo nos exorta, nos ensina, nos instrui, nos orienta sobre o conflito que há entre o cristão e a carne. O cristão, a carne e o diabo. E Paulo responde no versículo 12. Veja só, nossa luta é espiritual. Não é contra pessoas que lutamos, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo indica a existência de um exército definido de criaturas demoníacas que dão assistência a Satanás. São os assistentes de Satanás, trabalham para ele em seus ataques contra os cristãos. Provavelmente na mente de Satanás se processa assim: se eu não posso fazer nada contra o Altíssimo, eu ataco seus filhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo indica que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás, quando ele se rebelou na eternidade contra Deus e foi expulso. O orgulho de Satanás o derrubou. Queria ser como Deus, queria ser maior que Deus, queria sentar-se no trono de Deus. Daniel capítulo 10, versículos de 13 a 20, nos informa que há uma luta entre os anjos de Satanás e os anjos de Deus, onde os anjos de Satanás desejam obter o controle das nações. Há uma batalha que se trava na esfera espiritual, que se desenvolve nesse plano espiritual.
ou seja, ela acontece nas regiões celestiais. Nós, como cristãos, estamos em guerra, participamos desse conflito diariamente. Então é necessário que nós vigiemos, que nos acautelemos. Cuidado, irmãos. Satanás deseja usar o nosso inimigo externo, o mundo, e o nosso inimigo interno, a carne, para nos derrotar. Nós precisamos do poder de Deus para ser capazes de enfrentá-lo e resisti-lo. Por isso que Tiago nos orienta. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Resistam à sua carne, aos seus desejos, às suas vontades pecaminosas, seus pensamentos pecaminosos, seus desejos pecaminosos. E submetendo-se a Deus, resistindo a isso, o diabo fugirá de nós. Tiago nos garante isso. Tiago nos apresenta duas condições para que possamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. E onde está o poder, meus irmãos, minhas irmãs? Resposta: naquele que está em nós, Deus, na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele chama o diabo de ladrão e diz que o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão busca interesses próprios. E os seus interesses próprios são tão somente roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida e abundância. A partir do momento que Jesus nos oferece vida, e vida com abundância, nós precisamos prestar muita atenção nessa mensagem e responder positivamente: eu quero, Senhor. João capítulo 10, versículo 10, parte B. Cristo se interessa por nós e nos possibilita a vida plena. Construir. Cristo constrói a partir do momento em que entendemos que precisamos de Jesus, porque Cristo constrói, o diabo apenas destrói. A palavra do Senhor, ela nos exorta. O apóstolo Pedro nos recomenda. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos estão passando pelo mesmo sofrimento que nós. Os nossos irmãos em Cristo, na fé, nesse mundo todo, enfrentam as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando. Satanás já foi vencido. Jesus já derrotou. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de satisfação. Neste mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque nós, assim como Jesus, vamos vencer, sim. O Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Uma pessoa que não está em Cristo, ela está sob o poder de Satanás. Não vamos nos esquecer. 1 de João capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João afirma: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, nós precisamos nos comprometer com Deus. Precisamos crer em Deus, confiar em Deus, andar com Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Isso é vigilância. Isto é ser constante. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo. Nós precisamos sustentar a fé e rogar e clamar a Deus que nos ajude. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te conceda a graça, o Senhor te conceda a paz, o
o Senhor te conceda misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, se cuidem.